A Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, livro de Mateus, capítulo 26. E de manhã o pastor falou assim: olha, já prepara que você vai ministrar a palavra. E eu fiquei em silêncio. E na hora que eu levantei de manhã, o Senhor já me deu um versículo. E eu falei: Senhor, eu falei amém. E eu louvo ao Senhor. Talvez essa ministração que se inicia, né, nesse primeiro domingo do ano, que se inicia para nós aqui no Japão, Deus vai trazer algo para despertar a nossa vida. E eu tenho certeza, se Deus colocou esse versículo ao meu coração, e eu fui observando, e o trabalho de Deus no decorrer do culto, eu falei: Deus testifica aquilo que Ele quer falar conosco. E Deus está falando conosco. Se Deus Ele traz uma palavra ao nosso coração, hoje mesmo sendo Santa Ceia, é algo que Ele traz para nos despertar e nos orientar. Porque Ele nos ama. O Senhor nos ama. E eu quero compartilhar isso com a igreja, em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, do versículo 48. Aleluias. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 48, 49 e o versículo 50. Deus, Ele é fiel e poderoso. Amém. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se, Jesus disse: eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Amém? Que a amada igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesse ano de 2020. Que a bênção do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó venha se manifestar de forma poderosa sobre a vida de todos. Aleluias. E lembrando, a gente só vai ter êxito e vitória na nossa vida se estivermos em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é o nosso condutor e nosso guia. Deus colocou essa palavra ao meu coração tão poderosa. E Deus, Ele nos mostra, conforme todo o decorrer desse culto de adoração ao Senhor, que Ele é o nosso melhor amigo. Que Ele nos ama de forma poderosa e especial. Aqui, por intermédio da vida do pastor, foi falado: portanto, qualquer que quiser fazer amizade do mundo, constitui inimigo de Deus. O amor de Deus não está no mundo. O amor de Deus, muitas vezes, a gente coloca em várias coisas, mas não está nas coisas que colocamos o amor. Aleluia. E Deus nos mostra com isso. Deus escolheu a dedo os discípulos para instruir e ensiná-lo. Aleluia. E como tem nos ensinado a cada dia, nos moldado com isso. E dentre deles, que Ele escolheu a dedo para poder continuar a pregoar o evangelho do Senhor, ganhar almas para o reino dos céus. Entre eles tinha um que o traía. E quando Jesus o chamou de amigo, Jesus o chamou não por hipocrisia, mas porque Jesus tinha ele como um amigo. Eu sei que todo amigo nosso, tanto no serviço como no trabalho, dia a dia, o ser humano ele é falho. Mas a pior coisa é a traição de um amigo que a gente não esperava. E que eu quero te dizer com hoje: cuidado com os seus amigos. O melhor amigo nosso é Jesus. Que esse ano que se inicia de 2020, que você tome para a sua vida, para te conduzir no caminho certo, para você não sair do foco, não sair da direção que Deus quer para você. Muitas pessoas se aproximam de nós, se aproximavam de Jesus, a multidão, porque Jesus tinha algo para oferecer para ele. Mas o careta de muitos era ingratidão, porque quando recebia a bênção, virava as costas para o Senhor Jesus, como aqueles 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer a Jesus. A gente se deparamos no nosso caminhada
E a gente observamos pelo que a Bíblia nos ensina. Jesus estava instruindo ali. E simplesmente, o sinal que ele deu para os rabi que estavam tentando contra Jesus, era de um beijo. Aquele que eu beijar, esse sim é o Mestre, esse sim é o Cristo. E esse foi o gesto que ele usou. Cuidado, igreja amada. Quem você toma por seu amigo, coloca dentro da tua casa. Hoje, vou falar por base bíblica. Por causa de se aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Cuidado com quem você tem andado. Sim, o pastor disse, com a dureza do coração. Nós temos nossos parentes, sim. Mas a gente temos que estar atento a todas as circunstâncias. Porque a gente, quem mais confia, pode nos trair. Às vezes financeiramente, com traição de calúnia, de engano. Talvez você queria nesse ano que se inicia no dia a dia, ouvir uma palavra de bênção, de prosperidade. Mas essa é uma palavra de vitória para a tua vida. Para te conduzir para onde quer que você caminhe e ande. Mas firme na presença de Deus. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer te lembrar. E eu estava ali e falei, Senhor, uma palavra forte. Mas eu vou falar porque é do Senhor e não minha. Por isso tomo para minha vida também. E eu louvo ao Senhor. E a gente pode ver que Judas, ele traiu por 30 moedas de prata o Senhor. E quando prenderam a Jesus, ele observou que prenderam o mestre. E ele sabia a inocência. Mas quando caiu em si, aí teve o arrependimento de Judas. Mas aí foi tarde. Porque foi uma traição. Ele mal sabia que ai de quem vem o escândalo. Ou vem, no caso, a traição do Filho do Homem, de Jesus. Ai desse. Mas ele deu lugar. O coração dele se encheu para Satanás, porque era louvável ele receber. Ele foi induzido, manipulado pelas influências. No capítulo 27 de Mateus, a gente vê, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, que Jesus foi condenado pela multidão, incitado pelos fariseus, trouxe arrependimento e as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, que conhecia a palavra, mas não vivia realmente a misericórdia, como era, você não vivia a palavra de Deus. Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para que se cumprisse a lei. Porque os fariseus, os anciãos, os sacerdotes, eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não exerciam. Eles faziam sim, tinha que dizimar, dar lã, de todas as primícias, fazer sim tudo. Eles faziam certo, mas eles não exerciam a misericórdia, o amor e a compaixão. E Jesus, quando ele diz nessa passagem, que ele não veio para abolir a lei, mas veio para se cumprir. Então a lei do Velho Testamento é a raiz para nós ter a base do Novo Testamento. Então Jesus não veio para abolir nada, tudo é cumprimento da palavra de Deus. Aleluias. Tem pessoas que tomam para si a palavra, o que convém para ele, mas não. A palavra, ela tem a base. E Deus, ele é tão fiel, porque eles não exerciam o amor, a compaixão, a misericórdia. Jesus veio para mostrar isso. Para curar no sábado, expulsar demônios, ajudar os necessitados. E Judas, quando viu isso, que Jesus foi preso ali, aí bateu o arrependimento nele, ele disse, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? Isso é contigo. Para ele não importava mais. Para os sacerdotes, os anciãos, não importava. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. E ele foi devolver, quando bateu o arrependimento nele, ele foi para os anciões para devolver o dinheiro. Mas eles nem aceitaram. Porque ele falou, isso aí agora não é comigo, é contigo. Você que foi o causador da situação.
Você que entregou o seu mestre, a consequência vai vir para ti, não para eles. E ele atirando para o templo as moedas de prata. Por isso que fala sobre o templo. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. O templo não é feito de mão de homens, que muitos querem templos bonitos e formosos, luxuosos, mas sim, o templo e ele lançou essas moedas ali no templo e retirou-se e foi se enforcar, porque ele se perturbou, ficou endemoniado, o demônio já entrou nele, porque ele já deu brecha. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são de preço de sangue. Até eles sabiam que Jesus era inocente. E eles nem quiseram, eles ofereceram porque eles induziram. Cuidado com quem você anda. Cuidado com seus colegas, seus amigos, para tirar você do foco e da direção. Cuidado até dentro da igreja, que tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas não está convertido realmente, porque a gente analisa o caráter. Aleluias. Analisa muito bem. E a gente sabe muito bem que a luz e as trevas não brilham. Não tem parceria. Quando Deus nos tira lá do mundo, nós já tem uma separação. Nós somos selados com o Espírito Santo, se nós permanecemos nele. E a gente analisa aqui, vê que o dinheiro que nem os anciões e os sacerdotes queriam, porque era preço de sangue inocente, não aceitaram colocar junto nas ofertas. E tendo deliberado em conselhos, compararam elas com um campo de um oleiro. Compraram, com 30 moedas de prata, eles compraram um campo de oleiro para sepultar os estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Aí é onde que fala e testifica aquilo que Jeremias disse. E realizando o vaticinará, o profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, pelo do que foi avaliado, de certo que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nos pelo campo de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Olha quanto valia aquelas moedas de prata que ele vendeu, nosso mestre. E Jesus, no seu caminho, ele fazendo discípulos, ele chamou um para pastorear, e foi Pedro. E ele chamando a Pedro a caminho, e Pedro dizia: Senhor, até contigo irei para a prisão e morrerei contigo. E Jesus, ele sonda o pensamento e o coração. E Jesus respondendo: Pedro, deixa-me te dizer uma coisa. Até que o galo cante esta madrugada, 3 vezes dirás que não me conhece. Ou em algumas outras traduções, me negará. Me negará por 3 vezes. Isso foi que o Senhor escolheu a cada um para si. O que eu quero te falar com essa mensagem, que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração durante esse ano que se inicia. Você não sabe o que vem por aí, o amanhã pertence a Deus. Quais são as pessoas que Satanás tenta colocar próximo de nós? Sempre é os mais próximos, não é os que estão longe. É aqueles que conhecem. É aqueles que falam: eu ando com eles, eu tenho contato com eles. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, eu tenho influência com eles. E tenta tirar nós do foco e da direção de Deus. Mas Deus, ele nos traz um alerta. Deus nos ama demais, ele é tão misericordioso porque ele quer o nosso bem. Pedro, ele teve 3 pessoas que falaram que era ele, e ele negou. Uma foi a criada, que pôs-se a olhar e disse: esse estava com Jesus. E Pedro negou. E ele disse à mulher: nem sequer eu o conheço. No momento que ele estava preso, no momento que ele estava sendo levado para a crucificação, no momento que ele estava sendo apedrejado e cuspido, no momento que todos estavam virando as costas para ele trazer a salvação para a humanidade,
E se você se deparar nesse ano que se inicia de bênção e de vitória na presença de Deus, você passa por algumas situações, se lembre que Deus, Ele tem um amor especial pela tua vida. E Ele vai te fortalecer para você continuar e caminhar. Porque grandes coisas maiores Ele tem para você, para te entregar. E na segunda, mais alguém olhou para ele, para Pedro, e exclamou: também tu deves ser um dos tais. Pedro respondeu: não, não sou eu. Talvez, quem sabe, quantos negam um mestre. Fala, você é quadrado, você é antiquado. Hoje não é, hoje é tudo light, tudo moderno, tudo pode. Se enganando. Não examinais as escrituras. E nem o poder de Deus que se manifesta. E depois Pedro, andando mais uma hora a caminho, ainda ele encontra outra pessoa e afirma abertamente: seis que é discípulo dele. E até porque ambos são da Galileia. Mas Pedro disse: homem, não sei o que estás para ir a dizer. Quando pronunciava essas palavras, o galo cantou. Naquele instante, Jesus voltou-se e olhou para Pedro. Então ele se lembrou do que Jesus dissera: hoje, antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Jesus, Ele é tão bom, irmãos, tão misericordioso, que quando Ele ressuscitou, Ele foi até Pedro, que tinha voltado para a pesca e não pescaram nada. E Ele chamou ele para ser pastor, para pastorear. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mas ele chorou amargamente, Pedro. Ele se arrependeu. De tal coração, diferente de Judas, ele mesmo, ele sabia o que ele tinha feito. E ele mesmo foi dali se enforcar. E o que o profeta Jeremias, ele nos alerta, no capítulo 4, guardai-vos cada um do seu amigo e do seu irmão, nenhum vos é fiéis, porque todo irmão não faz do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. E ensinam a sua língua a falar mentiras, andam cansados em obrar perversamente. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E o mais lindo disso tudo, que quando eu analiso somente esses 2 discípulos, que Jesus escolheu a dedo, como escolheu a minha, a tua vida, a dedo. Deus nos tirou lá do mundo onde nós estávamos e nos trouxe aos pés do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que tem pessoas ainda, está começando a caminhada, outros estão batizados já no início, recente ainda, outros já têm um tempo na tua caminhada com o Senhor. Mas o que vale a pena é ter um encontro cada vez mais com o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha mudar a nossa vida de dentro para fora, e nós conhecer esse amor tão imenso que Ele tem para conosco, como Ele teve para com Pedro, e como Ele tem para nossas vidas. Ele não está nos dizendo através dessa palavra: igreja minha, desperta, igreja minha, cuidado, porque muitos vêm a meu nome tentando te levar para outro lugar, mas somos como lobo, porque eu tenho um melhor para vocês, não é o que está neste mundo, mas é a salvação de glória, do corpo incorruptível de glória e de poder. Quantos lobos devoradores mercenários tentando tirar você da direção e do foco.
Quantos lugares light aí? Vem como está e permanece desse jeito. Aqui você vai ter palavras de autoajuda, autoconfiança. Aqui você vai ter riqueza, prosperidade, status e posição. Cuidado. Jesus, ele nos ama de uma tal forma que ele diz, em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e o pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele nos mostrou isso. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas sou conhecido. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo te conduzindo no caminho que é, te livrando do laço e da perdição, mesmo na tua falha, o Espírito Santo bradando na nossa vida. Assim como o Pai conhece a mim, também conheço ao Pai. E eu sou a minha vida e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Jesus. Somente com as nossas escolhas e decisões, as influências em nossas amizades, pode nos tirar do foco e da direção. E mesmo assim, no nosso arrependimento, no nosso erro, se nós parar e falar, Senhor, eu falei, mas eis-me aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Espírito, eu tenho toda a convicção, ele vai bradar na tua vida e vai te levar para o aprisco e te conduzir até o Senhor. No aprisco onde tem o verdadeiro pastor, o pastor que não é mercenário, que tem amor às suas almas. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o meu mandamento. Jesus está no controle na nossa vida. O mundo pode estar num caos, as pessoas aí com a iniquidade, o amor se esfriando demais, mas que nós venhamos ter o amor cheio da graça e do poder do Senhor. O Senhor, ele nos instrui para a gente ser simples como a pomba e astúcia como a serpente. Não é com maldade no coração, mas para a gente ficar atento e alerta àqueles que se aproximam até nós para tentar nos roubar o que é mais precioso, que é a nossa coroa de glória, as nossas vestes limpas na presença de Deus. Por isso que o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e ao teu coração, para a gente começar esse ano de 2020 na presença de Deus e com vitória. Essa é a maior vitória que Deus te entrega hoje, é essa palavra. As outras coisas, o Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais, a sua justiça, que as demais coisas eu vou acrescentar. Deus já acrescentou para você a sua casa, o seu carro, a sua saúde, o seu serviço, a sua porta aberta de emprego. Não se preocupe, a sua vida na presença do Senhor está guardada. Mas você tem a decisão de escolha. Mas diante das decisões, tome conselho daquele que te chamou, o Senhor Jesus. O Espírito Santo que está dentro de vós te conduzirá em todos os momentos. Se por um momento ele ficar em silêncio, mas ele vai falar convosco o caminho certo, a orientação correta e a presença forte e marcante, como estou sentindo, do poder do Espírito Santo está no meio de nós, está presente aqui para operar cura, libertação e a manifestação da tua glória e do teu poder. Que a amada igreja pode ficar com essa palavra poderosa ao seu coração. Chore nos pés do Senhor. Confesse nos pés do Senhor. Eu errei, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu falei, Senhor. Porque eu sei que quando o Senhor desceu em glória do seu corpo incorruptível, o Senhor deixou a sua glória e veio aqui, Senhor. O Senhor soube o que é sofrimento, o que é pensamento, o que é situações na nossa vida.
Mas o Senhor, a gente sabemos, Senhor, o Senhor passou tudo e conheceu o nosso ser, a nossa vida, o nosso sentimento, nossas angústias, as nossas aflições. Mas o Senhor nos mostrou que com tudo isso, diante das calúnias, diante de pessoas virar as costas, diante do seu Senhor inocente, o Senhor foi levado ao madeiro. Mas o que a gente vê com tudo isso foi doído, Senhor, porque acho que nenhum homem poderia suportar isso que o Senhor suportou. Porque a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, porque não havia sequer um justo sequer. E o Senhor Jesus desceu da sua glória, do seu poder, e se fez homem, para nos mostrar que com Ele, mesmo das pedradas, das enfermidades, das lutas, até da morte, Ele tem domínio, Ele tem controle. A gente muitas vezes não sabemos o porquê Deus permite com A uma situação e com B outra. Não entende saber o porquê, mas que o nome dele seja glorificado na tua vida. Valorize esse amigo que te chamou de lá do mundo. Te valorize esse amigo que te conduz, que é o amigo Espírito Santo. Esse amigo poderoso que é Jesus, que no momento que você precisa, Ele está ali pronto. Ele sempre esteve pronto, de braços abertos. E Ele sentiu o que nós sentimos. Ele passou o que nós passamos, mas nós não passamos o que Ele passa. Por isso que Deus, Ele permite algumas situações na nossa vida para a gente ter uma estrutura. Mas Ele está conosco para nos dar a vitória. Amém? Que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um. Fique com essa mensagem poderosa, que veio da parte de Deus ao seu coração, ao nosso coração. O adversário das nossas almas, nós temos esse forte adversário que é invisível, que é Satanás, mas nós conseguimos, através dos dons do Espírito Santo, das armaduras que vêm de Deus, a nos fortalecer e do poder da palavra dele, ficar firme na presença do Senhor. E Jesus nos mostrou que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E através dele nós temos o êxito e vitória. Por isso, lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Se coloque na presença daquele que te chamou, no batalhão que Ele te chamou para alistar. Estou fraco, Senhor, mas me fortalece. Senhor, eu preciso passar para ter estrutura. Vai, se coloca na presença, que Deus vai te dar vitória. Deus, Ele nos ama, é dessa forma. Não é hoje como o mundo mostra. Meu filho roubou, matou, e o pai vai lá, foi preso, paga a fiança e liberta. Isso aí está mostrando que está amando. Não está amando, não está amando. Está deixando erros. Isso não é amor, é troca de valores. Tudo que a gente faz, algo que a gente faz, tem uma consequência. E a gente sabemos disso. Judas, ele teve a sua própria consequência. Ele mesmo sabia o que ele fez. Por isso ele pegou aquela corda e ele se enforcou. Pedro, ele viu sim que ele negou o mestre durante 3 vezes. Mas depois ele se arrependeu. E Deus usou de misericórdia para com ele. Deus, Ele é amor para nossas vidas, mas é justiça e fogo consumidor. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Tudo vai se cumprir dentro da palavra de Deus. Amém? Que vocês possam ficar no amor do Senhor, na palavra de Deus. E Deus vai dar vitória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já vou passar para o pastor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, né? Deus abençoe a vida da pastora, a mensagem poderosa da parte do Senhor Jesus. Engraçado que aqui na Santa Ceia diga assim: mas porque somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Oh glória! Em outras palavras, o Pai que ama, Ele corrige, Ele repreende. Oh glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, orar. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né? Um forte abraço, que a bênção do eterno Deus esteja sendo derramada sobre a vossa vida. Compartilhe aí, passe adiante, que a bênção do eterno, que
toda sorte de bênção venha sobre ti. Deus abençoe, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, assim nós estaremos ao vivo no próximo domingo, ao vivo assim como vive o nosso Deus, para a glória dele. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar efetuando